Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu sou o pastor Gilson e quero nessa hora meditar na palavra de Deus juntamente com vocês. Livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 a seguir, quando o título é Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Versículo 9 está escrito assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 17 está escrito assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus que nós acabamos de ler nessa hora vai nos contar uma história muito interessante. Algo que aconteceu há milhares de anos atrás. Algo que chamou a atenção. A Bíblia está nos contando a história de Ana, uma mulher que era casada com Elcana. E a Bíblia nos diz que Elcana tinha duas mulheres. Ana era uma, o nome de uma, e a outra era Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha vários filhos, mas Ana não podia dar à luz. E a Bíblia então está nos dizendo claramente que essa mulher vivia triste, amargurada, e com muita razão. Muita razão. Porque constantemente ela sofria agressões verbais da sua rival, porque ela irritava ela constantemente, a ponto de Ana perder a fome, a ponto de Ana perder o apetite e não se alimentar. Motivo pelo qual Elcana se preocupava muitíssimo e perguntava para ela por que ela estava tão triste, chorosa e que não queria de maneira nenhuma se alimentar. E ela de certo dizia que era porque ela não podia dar a ele filhos. E ele dizia para ela: não sou eu melhor para ti do que mais do que 10 filhos? Mas ainda assim Ana continuava muito triste. A angústia dessa mulher era muito grande. E no texto que nós lemos, a Bíblia está dizendo que estavam em Siló, porque de ano em ano subia Elcana para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. E ali naquele lugar, ele estava em um lugar que era para ter grande alegria, grande paz, para ter regozijo diante do Senhor, porque estava no templo do Senhor ali para oferecer ao Senhor sacrifício, porém ele estava com seu coração conturbado, estava triste. A sua angústia era muito grande. E o texto diz que ela então foi e dobrou-se o joelho diante do Senhor e ela votou a Deus um voto dizendo que se Deus desse a ela um filho, um varão, que ela daria para ele todos os dias da sua vida. E ela disse que sobre a cabeça dele não passaria navalha. E o interessante é que ela diz ao Senhor que se o Senhor benignamente atentares para a tua serva, em seguida ela vai dizer: e não te esqueceres.
E a Bíblia diz que Eli a teve como embriagada naquele momento. Porque Eli não conseguia ouvir as palavras que ela estava falando. Ela estava orando ao Senhor. Ela estava votando um voto ao Senhor e Eli não sabia. Então Eli disse para ela: mulher, aparta-te do teu vinho a essa hora. Então ela disse para ele: não me tenha por mulher de Belial, porque sou uma mulher que tem amargura na alma. Ela contou para ele que estava em grande aflição. E diante de Deus ela estava derramando então toda a sua aflição. Estava falando com Deus. Então ele abençoou ela dizendo que o Senhor Deus dos exércitos concedesse a ela a petição do coração dela. Esse é o texto que nós lemos. Mas, amados, vamos entender no contexto como que era a sociedade judaica naquela época. Há 3.000 anos atrás, ou seja, na era do bronze, a sociedade girava em torno da fé em primeiro lugar. O povo adorava a Deus e seguia à risca as coisas do Senhor, os mandamentos. E nós sabemos muito bem que a vida não era fácil para as mulheres. Não era. A vida não era fácil de maneira nenhuma para as crianças. Não. A sociedade seguia à risca o que está escrito em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. A bênção do Senhor, que era sobre as mulheres. A bênção do Senhor que dizia: multiplicai-vos e frutificai-vos e enchei a terra. Então era papel das mulheres conceber aos homens filhos, e de preferência varões, homens. Porque o valor das mulheres, no entanto, não era reconhecido como é nos nossos dias de hoje diante da sociedade. Então nós podemos compreender que toda aquela sociedade, o povo, eles viam de uma forma que a mulher que não pudesse conceber filhos era como se fosse amaldiçoada. Era como se ela desagradasse a Deus de alguma forma e por isso Deus fechava a madre dela e ela não podia conceber filhos. Era tido como uma maldição. E isso entristecia com certeza não somente a Ana, mas várias mulheres tinham este problema, tinham essa condição. Não era simplesmente amar, não era simplesmente achar um bom casamento, um bom esposo, não. Era preciso dar filhos a ele. Na era do bronze, o trabalho era pesado por demais. Crianças a partir dos 6 anos já trabalhavam. Aqueles que eram bem nascidos, eles já tinham seus ensinamentos e eles com certeza seriam senhores, mas já trabalhavam. Mas aqueles que não, e eram homens, já trabalhavam um trabalho árduo desde os 6 anos de idade. E a vida era muito triste para eles. Ele começava cedo e parava ao pôr do sol. E quando crescia, muitas das vezes era vendido como escravos, porque era para dar lucro ao seu senhor, aos seus patrões. E as mulheres também eram ensinadas a obedecer aos seus maridos. Era ensinada porque o valor delas era muito pouco diante da sociedade. Mas era abençoada aquela mulher, o qual pudesse encontrar um bom marido, o qual pudesse dar filhos a ele. Porque o homem que tivesse mais mulheres e tivesse mais filhos, era um homem poderoso, um homem que podia mais tocar os seus serviços,
podia negociar, era um homem de posse, mas a mulher que não podia dar filhos, então a sociedade olhava ela e pensava que elas haviam desagradado a Deus de alguma forma. E como se não bastasse isso, a condição de Ana, morando com o seu esposo Eucana e ele ali com a outra esposa, porque naquela época era assim permitido, e Penina tinha vários filhos, mas Ana não podia conceber filhos. E constantemente ela era atacada, ela era ridicularizada, ou seja, em todo o tempo a sua inimiga estava ali, cutucando com vara curta, em todo o tempo. Ele estava sofrendo humilhações. E a angústia era muito grande. Mas Ana tomou uma decisão. Ela foi, em uma certa feita, até Siló, onde estava o templo do Senhor, e ali estava o sacerdote Eli. E ela volta ao Senhor um voto. Eli não conhecia. Ficou tomando conhecimento depois, mas ela voltou a Deus um voto. E o Senhor agradou da posição dela. O Senhor agradou do voto que ela fez. E o Senhor então quis responder à sua oração e abençoá-la. E assim a Bíblia diz que Eucana conheceu novamente a sua esposa Ana e ela concebeu e deu à luz a um filho e se chamou Samuel. E assim como ela tinha votado a Deus, ela fez. Samuel foi entregue para Eli, o sacerdote Eli foi criado ali, na presença de Deus, para servir o Senhor todos os dias da sua vida. Queridos, hoje, nos dias em que vivemos, quantos problemas aparentes, quantas coisas nos afligem, quantas pessoas vivem a mesma condição de Ana, ou talvez piores condições nos dias de hoje, e não tem voz para poder falar, porque se falar ninguém vai querer ouvir, mas guarda para si mesmo a dor, a aflição, a angústia, por causa de um filho que desobedece a mãe, o pai, e vive a vida ao seu bel prazer. E por este filho, então, essa mãe continua em tristeza, em lágrimas, chorando, pedindo a Deus que tenha de misericórdia e salve seu filho querido. Da mesma forma, filhas que desobedecem os seus pais e vão viver a sua vida, entristecendo a Deus e causando dores e aflições, angústia na vida das mães, dos pais. São situações terríveis, problemas que às vezes querem gritar, dizer ao mundo para encontrar uma solução, mas não há solução. Só Deus pode mudar todo o quadro da vida, só Deus pode trazer de volta, transformar, libertar por completo, só Deus pode. Quantas pessoas passam por situações difíceis, até mesmo dentro das congregações, dos templos, são humilhados ali, estão passando por momentos difíceis e não pode falar, não pode, porque pode ser suspenso, pode não receber mais oportunidades. Quantas pessoas passando situações semelhantes a que Ana vivia naqueles dias. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vive e reina para sempre. E o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Assim como Deus atentou para a aflição de Ana naqueles dias, Ele atenta para nós também. Basta nós orarmos, buscarmos o Senhor, colocar nas mãos de Deus. Se possível, voltar ao Senhor e não comentar. Esperar com paciência no Senhor. Porque no tempo dele o Senhor fará a obra por completa.
A bênção não está distante, o milagre não está longe de nós, é acessível pela fé em Cristo Jesus. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, nosso milagre está muito perto. O Senhor Jesus, Ele pode fazer a obra a qualquer momento. Talvez eu falo com pessoas agora que já desistiram, não querem mais lutar, não tem mais forças. Já orou tanto que não tem palavras mais para orar. Pois eu aconselho a você continuar buscando a Deus, orando. Não tem palavras, sussurra baixinho. Mas continua firme no propósito, porque a bênção está chegando. O Senhor é fiel e é verdadeiro. O Senhor não esquece os nossos pedidos de oração. Nós às vezes esquecemos, mas o Senhor não esquece. Eu aconselho a todos que têm um problema difícil na vida, que parece que não tem mais solução. Eu digo, Jesus é a resposta para você. Jesus é a solução. Não importa quanto tempo há que o problema está na sua vida, quanto tempo há que você está sofrendo, o importante é que o Senhor Jesus, Ele pode libertar, Ele pode fazer um milagre a qualquer momento. Não desista, não abra mão. Ana não desistiu. Ela voltou a Deus e o Senhor lhe concedeu vitória. E nós vamos ver à luz da palavra de Deus que a partir daí, o Senhor então ele fecha a madre de Penina e ele abre a madre de Ana, e Ana concede mais filhos a Eucana. Então foi tida por abençoada. Na época ninguém entendia, porque achava que ela não era, que ela tinha desagradado a Deus, mas ela estava passando por um momento de provação, porque Deus queria conhecer melhor o seu coração. Assim pode ser comigo, com você. O Senhor pode estar esquadrinhando para poder saber qual é a nossa verdadeira intenção, para ver qual é a nossa fé, para ver a nossa convicção, para ver se nós realmente amamos a Ele ou não. Porque para servir a Deus, irmãos, não pode ter reserva para nós. Temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito por completo. Nenhum obstáculo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E o Senhor, Ele prova a nossa fé, irmãos. Assim como o ouro é provado no fogo, assim é a nossa fé também. O Senhor, Ele nos prova. Nós só temos que continuar orando, buscando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Porque certamente a vitória virá. Certamente nós vamos sorrir, vamos alegrarmos, regozijarmos na presença do Senhor por tamanha bênção, por tamanha vitória que o Senhor nos concedeu. Não podemos existir de maneira nenhuma. Há muitas pessoas neste momento com situações terríveis e horríveis e não tem mais força para poder buscar. Talvez está sendo humilhado. Talvez o que está enfrentando hoje nem a medicina pode resolver, mas Jesus resolve todas as coisas. O próprio Deus disse: eu sou o Senhor que sara. O Senhor, irmãos, Ele faz tudo para nós. E nós precisamos estar na presença dEle, servindo com sinceridade, com alegria, todos os momentos. Tudo que estamos passando aqui, irmãos, é momentâneo, é passageiro. Nada pode se comparar com a glória que já está prometida para nós. A Bíblia diz que nós devemos ser fiel até o fim. Pensa na missão que teve o Senhor Jesus. Como foi a sua aprovação, como foi tudo que Ele passou aqui neste mundo para nos salvar, irmãos, para nos libertar. E Ele foi fiel até o fim, não desistiu. Também não podemos desistir de maneira nenhuma. E eu peço a todos vocês que neste momento, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que acham que não tem mais força, aqueles que acham que não conseguem mais, aqueles que acham que Deus não vai mais responder a sua oração, o seu pedido,
Eu peço a vocês neste momento que feche os olhos um pouquinho. Pense em Deus. Eu vou orar neste momento por vocês. E Deus vai lhe conceder vitória. E a libertação que vocês tanto esperam chegará. E a saúde que vocês tanto buscam virá. E a resolução dos problemas insolúveis virá em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos, eu quero orar neste momento por você. Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu conheces a necessidade dessa pessoa neste momento. Senhor, o Senhor tem falado através da palavra, o Senhor tem nos dado muitos motivos, Senhor, para nós servirmos a Ti e continuarmos firmes com o Senhor. E nessa hora, Senhor, eu lhe peço que o Senhor vá de encontro a esse irmão, a essa irmã. Que o Senhor, meu Deus, venha ouvir e responder a sua oração. Que o Senhor fortaleça, dá graça, dá força para que eles possam continuar firmes no propósito. Buscando o Senhor, orando, confiando cada vez mais. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E se acaso é o inimigo que está lutando, se é Satanás que está colocando desânimo na vida desse irmão, na vida dessa irmã, para que eles desistam, eu o repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E que a vitória, a bênção tão esperada, chegue na vida dessa família agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?